CNN. Agora, 4 horas, 2 minutos no horário de Brasília, o Federal Reserve acaba de divulgar a ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto, o FONC, que realizou a reunião no dia 9 e 10 de dezembro. Este documento traz as explicações sobre a decisão do começo do mês e traz principalmente indicações sobre os próximos passos. Nós temos aqui a ata já publicada no site do Federal Reserve e o documento diz o seguinte, que a maioria dos participantes na reunião do Fed julgou que novos cortes de juro provavelmente são apropriados se a inflação diminuir ao longo do tempo como esperado. Portanto, o Fed indica que a maioria avalia ser apropriado reduzir juros caso continuar a trajetória da inflação como observada. A inflação está indo em direção à meta. Outros highlights aqui. Alguns participantes do Fed sugeriram que seria provavelmente apropriado manter as taxas de juro inalteradas por algum tempo após o corte de dezembro. Então, estes dois trechos indicam, primeiro, que diretores entendem que uma pausa é adequada no atual momento e, ao mesmo tempo, a maioria dos votos do Federal Reserve reconhecem que seria possível cortar novamente o juro mais à frente caso a inflação continue na direção da meta. A maioria dos participantes também observa que a adoção de uma posição mais neutra ajudaria a evitar deterioração do mercado de trabalho. Outros destaques. Vários participantes apontam que há um risco de uma inflação mais alta se consolidar e assim sugerem que novos cortes poderiam ser interpretados erroneamente. Portanto, há dúvidas se um corte imediato seria adequado. Vamos aqui em outros trechos que são destacados agora pela broadcast. Alguns membros que apoiaram o corte em dezembro não descartaram a possibilidade de manutenção na reunião de dezembro. Olha que interessante. Portanto, mesmo alguns que apoiaram o corte de juro nesta reunião, não descartariam a hipótese de manter o juro na reunião de dezembro. Segundo estes votos, o alívio de dezembro poderia não ser justificado. Palavras de quem cogitou a possibilidade de manutenção do juro na reunião de dezembro. E aí, o ponto talvez então mais importante nesta ata, nesta leitura quente aqui do documento, é que a maioria dos membros julga que um alívio adicional pode ser apropriado se a inflação recuar. Eu acho que vale a pena a gente piscar, eu não sei se a gente tem aí a reação da Bolsa. O Dow Jones, neste momento, ele continua em queda, é uma reação muito discreta, ele continua com a mesma trajetória observada antes da divulgação da ata, cai 0,11% neste momento, perde 55 pontos. Antes da ata ser divulgada, estava caindo basicamente a mesma coisa, caía 60 pontos o índice Dow Jones, uma queda um pouquinho maior, 0,15%, portanto, com uma reação muito parecida neste momento. Vamos tentar ler aqui alguns dos trechos do documento. É um documento bastante extenso. Aí a gente, aqui a gente tem aqui no destaque aqui a avaliação da situação atual da economia norte-americana. Esse primeiro parágrafo diz que as informações disponíveis no momento indicam que o PIB havia apresentado uma expansão moderada ao longo do tempo e o desemprego havia aumentado ligeiramente, o ritmo de crescimento do emprego havia desacelerado até setembro e indicadores mais recentes corroboravam com este cenário.
a inflação de preços ao consumidor havia subido desde o início do ano e permanecia em níveis relativamente elevados. A taxa de desemprego sobe para 4,4% em setembro, dando continuidade à tendência gradual de alta observada desde meados de 2025. O ritmo médio, diz o Fed, na criação de empregos, continuou mais lento no terceiro trimestre. Outros indicadores do mercado de trabalho, como pedidos de seguro-desemprego, taxas de vagas abertas e demissões e pesquisas sobre a percepção de famílias e empresas, foram consistentes com um arrefecimento gradual das condições do mercado de trabalho desde setembro. Isso tudo corrobora com o corte de juro anunciado no comecinho do mês. Aí ele continua o documento e fala sobre a inflação, o PCE, que é o índice preferido do Banco Central americano. Diz aqui que a inflação do PCE, né, ao consumidor, em 12 meses ficou em 2,8% até setembro e o núcleo também foi de 2,8%. Tanto a inflação total quanto o núcleo foram ligeiramente superiores às registradas no início do ano. A inflação do núcleo dos serviços diminuiu, mas a inflação do núcleo de bens aumentou, o que a equipe atribuiu principalmente ao aumento das tarifas de importação. Olha, continuando aqui, o Fed diz que a inflação geral continua próxima das metas em muitas economias estrangeiras, impulsionada pela queda nos preços globais de energia neste ano, commodities, especialmente o petróleo. E alguns bancos centrais estrangeiros reduziram juros, incluindo o Banco do Canadá e o Banco do México, enquanto a maioria dos outros manteve juros inalterados. Exemplo do Brasil. O Brasil não é citado, mas é um exemplo. E aí, entre as duas últimas reuniões, né, que aconteceu em dezembro e a outra que foi ainda em meados de outubro, a trajetória esperada da taxa de juros, os juros federais, né, os fundos federais, aqui na tradução do Google, segundo o mercado, quanto os rendimentos nominais apresentaram leve alta líquida. As variações nos rendimentos refletiram aumentos nos rendimentos reais, enquanto a compensação pela inflação diminuiu um pouco, especialmente no curto prazo. As ações sofreram poucas alterações, embora a volatilidade no SP 500 tenha atingido seu nível mais alto desde o início de abril e encerrou o período praticamente inalterado. Os spreads de títulos aumentaram ligeiramente. Acho que o grande destaque desta ata do FONC, que foi divulgada agora há pouquinho, é que, primeiro, os votos do Federal Reserve indicam que há, sim, apoio para novas reduções de juro, caso a inflação mantenha uma trajetória considerada adequada com a meta de inflação de 2% do Federal Reserve, mas, ao mesmo tempo, uma parte do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve entende que novos cortes no curtíssimo prazo não parecem ser adequados. Aliás, uma parte do Fed entendeu que em dezembro o juro poderia até ser mantido. Então, a despeito da queda do juro, uma parte destes votos não acharia ruim se o Fed mantivesse o juro paradinho na reunião de dezembro. Esta avaliação dos diretores do Fed cita preocupação com a ancoragem das expectativas de inflação e dados ainda divergentes sobre o impacto da política monetária lá nos Estados Unidos, a política monetária que teve um grau de aperto muito expressivo depois do pico da inflação no pós-pandemia, quando a inflação nos Estados Unidos atingiu o maior patamar em 40 anos. Isso fez com que o Fed apertasse o torniquete ali com um juro bastante elevado para os padrões americanos, e aí a gente está nesse processo gradativo de desaperto das condições monetárias com a queda gradual dos juros. Mas, no entendimento dos diretores
do Federal Reserve, né, dos membros, dos votantes. Este processo ele acontece com a inflação indo em direção à meta, mas com algumas dúvidas ainda, e por isso o tom ali foi: cortamos em dezembro, a gente pode continuar cortando nos próximos meses, mas talvez não num curtíssimo prazo. Então, lendo aqui este documento, parece que o curtíssimo prazo, a primeira, segunda, talvez, reunião, não teriam espaço, não encontrariam espaço para um novo corte de juros. E aí, só para terminar aqui, alguns outros destaques: autoridades mostraram confiança de que a economia segue a um ritmo moderado, embora vislumbrem riscos de queda para o emprego e de alta para a inflação. Esse cenário de dúvida sobre os próximos meses. E aí, para terminar, os 19 membros citados nesta ata indicaram sim a possibilidade de pelo menos um novo corte em 2026 e outro novo corte no ano de 2027. Isso levaria o juro para perto de 3%, que é o patamar considerado neutro pelo Federal Reserve atualmente, ou seja, indicando cortes, mas de uma maneira muito gradual. E a reação do mercado financeiro neste momento: o Dow Jones cai 0,10%, bem parecido com o que nós tínhamos antes da divulgação da ata do FONC, que foi divulgada há pouco pelo Federal Reserve lá nos Estados Unidos. O documento saiu há exatamente 14 minutos.